Olá, amigos da ciência, sejam todos bem-vindos a mais um dia de programação do Science Pub Ciência e Inovação. Essa é a nossa segunda edição especial, né, unindo esse tema de ciência junto com a inovação, como a ciência pode funcionar como um motor, né, de inovação, de desenvolvimento econômico para um país, para uma região. Mais cedo a gente recebeu o Luiz Fernando Walter de Oliveira. Ele falou sobre a Neoprospecta, né, uma empresa na área de biotecnologia, sediada em Florianópolis. Foi muito interessante. Você que não conseguiu acompanhar, pode acompanhar em nosso canal. A live ficou gravada, então quem perdeu pode acompanhar depois. Desde já agradeço ao público que vai acompanhar a gente aqui, que está acompanhando a gente. Quem tiver uma cervejinha aí pode preparar. A minha não está aqui, mas eu vou já pegar uma latinha aqui para ir tomando. E, bom, é isso, né? Antes de mais nada, eu gostaria de falar um pouco sobre os nossos apoiadores, o Espaço Black Swan, aqui em São Luís, o maior espaço de inovação do Nordeste, está sempre apoiando aqui as iniciativas do Science Pub, e esse ano não poderia ser diferente, né? No ano passado, o Science Pub Ciência e Inovação aconteceu no Espaço Black Swan, mas esse ano, por conta da pandemia, a gente está fazendo toda a programação online, mas sempre contando com o apoio deles. Então, desde já, meu muito obrigado. Um abraço especial para a Gabriela Mercedes, que está sempre apoiando a gente. E também o Birtep, cultura cervejeira aqui em São Luís, no Maranhão. Fica lá na Península da Ilha, no Península Mal. Você que curte uma cerveja de excelente qualidade, ótimo preço, pode entrar em contato com eles. Aqui embaixo vai ter o número para pedidos. Você que é de São Luís consegue pedir. Tudo bem que eles só abrem hoje, acho que a partir das 16 horas, ainda está um pouquinho cedo, mas já fica o número aí, já fica a dica para você pedir sua cerveja mais tarde. E bom, para fazer essa live aqui comigo hoje, a gente está recebendo o Caio Vinícius, nosso organizador em São Carlos. Então, Caio, seja bem-vindo de volta ao Science Pub. Ontem esteve com a gente. Como é que você está? Boa tarde. Boa tarde, Lucas. Bem, eu me chamo Caio Vinícius, eu sou químico formado na Universidade Federal do Maranhão, sou mestre em Química Analítica também pela mesma universidade. Atualmente estou aqui em São Carlos fazendo meu doutorado em Físico-Química pela UFSCar, né? Também sou organizador do Science Pub, né? E agora, bem, tem muito que falar de mim. Vamos chamar agora o professor, chamar o Fernando, né? Do Acelerador de Partículas. Perfeito. A gente vai chamar agora o Fernando Henrique Cardoso, ele que é engenheiro eletricista, né, trabalhou no projeto do acelerador Sirius e vai falar aqui para a gente como um projeto dessa envergadura, desse porte, mesmo sendo um projeto científico, ele tem um impacto na indústria brasileira. Então, Fernando, seja muito bem-vindo ao Science Pub. Desde já agradeço a sua presença. E peço para que, né, você se apresente, né, fale um pouco sobre a sua carreira para o público, né, conhecer um pouco melhor de você. Ok, Lucas, obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite, né, de estar aqui com vocês hoje, falando de um tema tão importante para a sociedade, né, ciência. Importante também porque a gente vai falar de um projeto nacional, né, e de como esse projeto, como o Sirius, né, o acelerador de partículas, como é que ele impacta, né, ele impactou durante a construção, né, na indústria, ele envolveu a indústria para ser construído, e como é que ele se prepara para atender, né, as possíveis demandas industriais aí, de pesquisa, né. Então, como você falou, eu sou engenheiro eletricista, né, mas especializado na área de eletrônica, né, e dedico aí quase que 90% de todo o meu tempo de experiência profissional em se especializar em instrumentação científica, né, mais focado aí em manter, projetar, operar e construir os aceleradores de partícula e estações experimentais aqui no Brasil. Tá bom? Então, hoje, posso continuar aqui, Lucas? À vontade. Okay. Pode sim. Eu só vou fazer uma chamada aqui para o pessoal que está acompanhando a gente.
Fique à vontade já para mandar as perguntas durante a live, qualquer dúvida, pode mandar aqui no chat ao lado da live, que ao final da palestra a gente vai passar suas dúvidas para Fernando e ele vai poder falar um pouco melhor, né, dirimir suas dúvidas ali. Então, professor, o espaço é seu, pode continuar. Obrigado. A ideia, se você quiser já colocar a apresentação, né, primeiro slide. Exato. Então, a ideia dessa apresentação é dar um overview, né, para todo mundo aí, uma linguagem bem fácil, vou tentar dar bastante exemplos, né, e falar um pouquinho desse projeto, o projeto Sirius, que hoje é o maior projeto da ciência brasileira, né, mostrar para que serve, por que a gente está construindo uma máquina gigante, né, e complexa aqui no país, e mostrar também como é que a gente espera envolver a indústria, como é que a gente envolveu e espera envolver a indústria no futuro bem próximo aí, ok? Muito bem, então vou falar rapidamente sobre o CNPEM, que é onde fica o acelerador de partículas Sirius, né? O CNPEM é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, fica aqui na cidade de Campinas, em São Paulo, bem próximo à Universidade de Campinas, a Unicamp, né? O CNPEM é um campus, né? É um centro que abriga basicamente o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, né, que é o laboratório que foi o primeiro dentro aqui do campus, né, abriga também o Laboratório Nacional de Biociências, o Laboratório Nacional de Nanotecnologia e o Laboratório Nacional de Biorenováveis, né, todos começam com essa sigla, Laboratório Nacional, porque são laboratórios... O CNPEM opera, né, esse centro para o Ministério de Ciência e Tecnologia, para o governo federal, e são infraestruturas abertas, né, multiusuários. A gente atende cientistas não só do Brasil, como América Latina, em todas essas áreas da ciência, né, de microscopia, biologia e pesquisas com biorenováveis. E, claro, o carro-chefe, né, do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron são os dois aceleradores. Ok? Bom, então para a gente começar, a primeira coisa que eu queria falar é o que é um acelerador de partículas. Muita gente assistiu a série Flash ou assistiu algum filme, O Homem de Ferro, aparece ele projetando um acelerador de partículas, né? E eu quero então simplificar isso para todos hoje, né, de maneira bastante genérica, né? O acelerador é uma máquina, né, que confina, né, ela impulsiona e confina partículas carregadas, né, elétrons, prótons, nêutrons, eventualmente aceleradores mais novos, núcleos de átomos, né, e acelera e armazena partículas carregadas e contém essas partículas num certo circuito fechado, nem sempre fechado, mas na maioria das vezes fechado, e tem algum propósito em fazer isso que a gente vai explicar agora, né? Então, talvez alguns de vocês já conheçam essa foto, esse túnel ao lado aí, né? É o acelerador de partícula mais famoso do mundo, que é o CERN, fica na divisa entre a França e a Suíça, e tem 27 quilômetros, né, e tem todas aquelas lendas de que se vão criar buraco negro, o que eles fazem lá, né, se é perigoso, se não é, e a gente vai desmistificar tudo isso hoje, né. Fala também que vai abrir portal, né, com outras dimensões, né, tem todas essas pseudociências, né. Eu não consegui compreender. Não, eu falei que também tem as lendas, né, de que lá você vai abrir um portal para outra dimensão, né, que eu já ouvi falar muito disso aí. Ixi, se você procurar na internet, você vai achar. No YouTube mesmo tem uns malucos aí com teorias da conspiração que vão falar de cada coisa, portal para demônios e daí para pior. Né? Mas vocês vão ver que o quão útil e quão importante são essas máquinas
para a nossa sociedade atual como um todo, né? Lá na Europa, esse acelerador ele tem 27 quilômetros, ele é construído embaixo da terra, né, subterrâneo, né, um túnel de 27 quilômetros de circunferência. E o principal objetivo do CERN, o CERN é um colisor de partículas, né? O principal objetivo é, de fato, colidir essas partículas que estão sendo armazenadas e aceleradas, né? E o principal motivo disso é estudar a física elementar da matéria, entender como a matéria é criada e os seus fenômenos e etc. Né? Então, são estudos bastante focados em física, né? O acelerador aqui de Campinas é um acelerador do tipo síncrotron. Então, é uma máquina muito menor, né? Vocês vão ver já já as diferenças, inclusive do acelerador que a gente tinha e que a gente construiu recentemente, né? Mas o objetivo desse tipo de acelerador é outro. Inclusive, o resultado desta máquina chega muito mais rápido para a sociedade, né? Então, o objetivo dele é armazenar partículas, né, acelerá-las numa velocidade muito próxima da luz, né? E ao forçar ela a manter uma trajetória circular, o produto que a gente gera é a luz síncrotron, né? E vocês vão ver já já para que serve essa luz, por que a gente tem um grande gerador de luz, ok? Bom, só para dar um panorama para vocês, né? Esse é o mapa mundi, esses pontinhos que vocês estão enxergando são aceleradores do tipo síncrotron espalhados ao redor do mundo, né? Então, você vê uma concentração bastante grande nos Estados Unidos, na Europa, praticamente todo o país ali da Europa possui um ou mais aceleradores desse tipo, você vê vários ali nos Estados Unidos. No Japão é impressionante, eles têm cerca de 10 aceleradores parecidos com o que a gente tem aqui. Então isso mostra a importância dessa máquina. Todo país desenvolvido possui um ou mais aceleradores do tipo síncrotron. E já já vocês vão entender por quê, né? Então ali uma foto nos Estados Unidos, na Europa, lá na França, na Suécia, na China. E aí você pega a linha do Equador, que está ilustrada naquela linha tracejada, né, do hemisfério sul para baixo, né, da linha do Equador para baixo, no hemisfério sul, você só vê bolinhas, né, só vê aceleradores no Brasil e na Austrália, né. Então, desde 97, nós temos um acelerador do tipo síncrotron no Brasil. O Brasil foi pioneiro nesse tipo de tecnologia, né? Vocês vão ver uma foto em mais detalhes do nosso acelerador mais antigo, né? Que a gente chama de UVX, né? E na época em que ele entrou em operação, era o único acelerador desse no hemisfério sul, nem a Austrália tinha, né? A Austrália foi operacionalizar um acelerador 10 anos depois. Em 2007 entrou em operação deles, né? E não somente no hemisfério sul, como o acelerador que nós temos aqui no campus do CNPEM é o único na América Latina, né? Então, ali tem uma foto da Austrália e de 97 o VX, 2019 o Sirius, que a gente vai entrar um pouco mais de detalhes já já. Aqui algumas fotos de outros aceleradores pelo mundo, né? Springate no Japão, Diamond na Inglaterra, Soleil na França, Peta 3 na Alemanha e assim vai, né? Todas as máquinas, todos os aceleradores possuem um nome de batismo, né? Aqui no Brasil nós tínhamos o VX e agora, mais recentemente, o Sirius, né? Para quem não sabe, esse nome vem, né? Sirius é a estrela mais brilhante, né? Que a gente consegue enxergar a olho nu, né? Então, daí vem o nome, né? E aí vocês enxergam esses nomes: Diamond, né, de diamante, Soleil, de sol em francês, enfim. Então, os aceleradores têm sempre esse aspecto de
de nave espacial, né? São prédios muito bonitos, arquitetura muito moderna, mas eles sempre circulares, os aceleradores do tipo síncrotron. Aqui uma foto, então, da nossa máquina, o VX, né, que operou até o meio de 2018, começo de 2019, mais ou menos. A gente já desligou essa máquina, a máquina está desligada, né? O projeto deu início lá na década de 80, né, entre 87 85 começou-se as primeiras discussões, um grupo de pesquisadores foi para os Estados Unidos aprender o que era esse negócio de acelerador síncrotron, né? E o projeto a construção levou quase 10 anos aí para se concretizar e abrir as portas para a comunidade científica brasileira, né? Foi um projeto extremamente audacioso naquela época, né? Porque nós não tínhamos tecnologia nacional para uma série de coisas, então muita coisa foi construída aqui no laboratório, aqui no CNPEM. Na época nem se chamava CNPEM, no laboratório síncrotron, e a gente enfrentava aquelas épocas de superinflação, de restrições para importação de material. Então eu diria que foi um projeto quase que heróico aí para o Brasil, com um índice de nacionalização de 85%, né? E aí vem a pergunta, poxa, então vocês tinham um acelerador, funcionou aí por mais de 20 anos, e por que vocês estão construindo ou construíram o Sirius, né, um acelerador mais novo? Basicamente, porque o Sirius é uma ferramenta, né? E a evolução do conhecimento está intimamente ligada com a evolução das ferramentas. Só foi possível, por exemplo, estudar micro-organismos, bactérias e, eventualmente, vírus, né, porque foi criado o microscópio, por exemplo, né? Então, você só consegue avançar na ciência conforme as novas ferramentas se tornam realidade, né? Onde você começa a poder superar as limitações das ferramentas atuais. Então, o Sirius é uma ferramenta, é uma nova ferramenta criada para que a ciência brasileira, e não só brasileira, vocês vão ver, mundial, avance junto com essa ferramenta. Então, aqui tem um gráfico, rapidamente, para mostrar qual que é a diferença do VX e do Sirius em termos de brilho, né, de produção de raio-x, de raio-x, não somente raio-x, mas de fótons, né? Então, aqui tem um gráfico da quantidade de fótons por unidade de área, desde a invenção dos tubos de raio-x, lá em 1800 e bolinha, né? E aí a gente enxerga ali onde é que o UVX estava, né? O UVX está aqui mais ou menos no meio dessa escala, né? É uma máquina de segunda geração. E o Sirius aumentou muitas ordens de grandeza a quantidade de fótons produzidos, o brilho da luz, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso. E o Sirius usa uma tecnologia que superou o que a gente chama de terceira geração, né? Então, do VX, uma máquina de segunda geração, a gente pulou para uma máquina de quarta geração. O Sirius foi o primeiro projeto de um acelerador de quarta geração no mundo, né? Hoje, a gente já tem 2 máquinas operando junto com o Sirius, né? Mas o Brasil, eu poderia dizer que foi um dos primeiros a lançar-se ao desafio de construir um acelerador de síncrotron de quarta geração, né? E vocês vão entender o que isso significa. Basicamente, a gente está falando de produzir luz muito, muito, muito brilhante. Aqui uma comparação entre as 2 máquinas, o que a gente tinha no VX e o que a gente tem no Sirius, né? O Sirius é 5 vezes maior em tamanho, né? Ganhou 3 vezes mais energia, né? O quanto a gente consegue acelerar os fótons e produzir
acelerar os elétrons e produzir fótons de mais alta energia, né? E basicamente esses são os grandes números. O que a gente aumentou também com o tamanho é o número de estações experimentais que estarão acopladas no Sirius. A gente vai falar disso um pouquinho também. Ok? Então, só para mostrar algumas partes do prédio, esse é uma ilustração do que é o prédio do Sirius. Vocês vão ver fotos reais, né? Algo muito parecido com isso, né? Nós temos basicamente 3 aceleradores dentro do Sirius. Nós temos o acelerador linear, que é onde nasce o feixe de elétrons, né? A gente tem aqui um componente que a gente chama de canhão de elétrons, né? Que basicamente gospe uma nuvem de elétrons que é captada num tubo com ultra alto vácuo e acelerada através de sinais de radiofrequência de altíssima potência, né? E esses elétrons são os mesmos elétrons que a gente tem na nossa rede elétrica de casa, na tomada, né? A gente expulsa elétrons de um material e repõe com elétrons da tomada, e essa nuvem eletrônica é que vai viajar nessa tubulação, digamos assim, e ser acelerado a velocidades muito próximas à velocidade da luz, que é, em teoria, o mais rápido possível que a gente conseguiria acelerar essas partículas, né? Depois que o feixe é gerado, então, no que a gente chama de LINAC, que é o acelerador linear, a gente entra, então, para essa região que está cortada, ali a parte azul é um túnel de concreto, a gente vai falar um pouquinho disso, por que esse acelerador fica dentro de um túnel de concreto maciço, né? E ali dentro nós temos 2 aceleradores, um que a gente chama de booster. Esse booster vamos fazer uma analogia, ele é um amplificador, né? Assim como a gente tem o seu som do carro, você quer amplificar, você usa um amplificador. Aqui a gente usa o booster para dar mais energia e acelerar o feixe num estágio intermediário de quando a gente está injetando o feixe na máquina, né? E ao lado dele o anel de armazenamento, que é onde o feixe fica armazenado e de fato ganha a energia, está na energia final de operação, né? Então essa é uma foto realmente de dentro do túnel, né, do acelerador. Do lado de fora, que ali na imagem de trás é onde está mais claro, né, na tangente deste túnel nós temos as estações experimentais, que são estruturas como aquela da foto, que é onde a gente... então, lá dentro do túnel nós temos elétrons, né, e o que sai para fora do túnel são fótons, é luz, né? Então, são nessas estações experimentais onde o cientista vai fazer a pesquisa, né, onde a gente canaliza, trata, condiciona, controla, guia esta luz, para chegar até o finalzinho dessa estação, onde o cientista vai colocar a amostra dele e fazer efetivamente a pesquisa científica. E eu vou dar alguns exemplos hoje, então, de pesquisas científicas mais voltadas para aplicações industriais. Eu poderia fazer, eu não sou cientista, eu sou engenheiro, né, mas se a gente fosse somar aqui apresentações minhas de todas as outras áreas, a gente poderia ficar falando dias sobre possibilidades de utilização de pesquisa nesse acelerador, né? E como é que funciona, né, a fonte de luz 5 do acelerador? Basicamente, como eu disse, o feixe nasce no LINAC, no acelerador linear, é acelerado no booster, que é um pouquinho menor do que o anel externo, né? Tem uma animaçãozinha ali mostrando a bolinha verde, e perceba que toda vez que essa bolinha verde, que representa os elétrons sendo acelerados, quando ele passa naqueles componentes chamados magnets, né, os ímãs que fazem o feixe fazer a curva, portanto ficar rodando nesse circuito, na tangente deste componente, nós temos a liberação de radiação, de luz, né, radiação eletromagnética, e a gente canaliza para o lado de fora. Basicamente, esse é o processo pelo qual a gente gera luz. Toda vez que a gente força os elétrons a fazer a curva,
né? A gente tem liberação, o feixe de elétrons ele é levemente desacelerado, né? E a liberação de energia dada essa mudança de trajetória abrupta gera energia em forma de luz na tangente, né? Tanto é que nós precisamos repor essa energia que é perdida em forma de luz numa cavidade de radiofrequência, que é quem acelera o feixe, quem repõe a energia que o feixe perdeu quando deu uma volta no acelerador, né? Então, como eu disse, nós aceleramos esse feixe a velocidades muito próximas à da luz, né? Então, o feixe ele percorre esses 500 metros de circunferência do Sirius, né? Ele dá mais ou menos 800 mil voltas, né? Esse feixe circula 800 mil voltas por segundo, mais ou menos, né? Então, nós temos instrumentos específicos para conseguir medir essa passagem dos elétrons lá dentro, né? Ok, eu falei então a importância, por que a gente está construindo, como é que funciona o acelerador em si, né? Mas agora eu quero mostrar para que serve essa luz produzida pelo acelerador, né? Então, se você observar, esse é um rosto feminino sendo filmado por diferentes tipos de câmera, né? Então, ele está sendo irradiado por diferentes tipos de luz e cada comprimento de onda, cada tipo de luz revela informações diferentes deste rosto, né? Então você vê que ondas de rádio, que são bastante compridas, são maiores do que o rosto humano, revelam contornos. Conforme você vai aumentando a frequência da luz, ou seja, diminuindo o comprimento de onda, você vai conseguindo revelar partes mais detalhadas da matéria, né? Até que você chega no raio-x, que é onde você consegue atravessar a matéria, né? E aí você vai enxergar o que tem dentro, né, deste rosto. E aí, por uma diferença de contraste, usando raio-x, que é o que a gente faz no hospital, quando a gente precisa, né, eventualmente sofre uma fratura, você quer ver como é que está o osso dentro do corpo humano. Para isso, você usa raio-x, que é uma onda, uma luz, com um comprimento de onda muito pequeno e com energia suficiente para atravessar o material. Como o osso é mais denso do que a pele e os tecidos, pela diferença de contraste você tem, então, a formação da imagem específica do osso, né? A luz síncrotron, ela quando sai do acelerador, né, é uma luz bastante intensa. Nós vamos falar um pouquinho sobre brilho já, mas é uma luz com o que a gente chama de largo espectro, né? É uma luz que tem, dentro dela você consegue filtrar diferentes tipos de luz. E isso é uma grande vantagem dos aceleradores, né, de gerar uma gama imensa de comprimentos de onda e você poder selecionar exatamente com o tipo de luz que você quer trabalhar, né? Então, a luz síncrotron, o espectro dela vai desde o infravermelho, passando por luz visível, ultravioleta, até chegar aos raios-x, né? Que hoje, assim, o raio-x é a luz que mais está mais próxima da gente compreender a utilização, né? E é a luz mais usada hoje para pesquisa, né? Então, a maneira com que os pesquisadores lidam com esse raio-x, né, a forma mais útil de você estudar um material é utilizando luz, né? Então, você joga partículas ou onda ou radiação eletromagnética numa amostra e por diferentes efeitos físicos, né, com emissão, fluorescência, transmissão da luz, espalhamento, né, geração de par elétron-lacuna,
você consegue entender a propriedade daquele material, né? Você está no escuro, você joga a luz em alguma coisa para poder identificar o material. Aqui a gente faz isso utilizando a luz síncrotron, né? É a maneira, é a ferramenta que os pesquisadores têm para compreender uma série de características desses materiais, né? Vocês vão ver já um exemplo bastante prático, que é estudar o carbono, né? Então, tem um exemplo, acho que é o exemplo mais prático que a gente consegue dar, é a diferença, qual é a diferença entre o diamante e o grafite? Ambos os materiais são feitos de átomos de carbono, né? É o mesmo elemento químico que forma o material. Porém, eles têm propriedades, o diamante é muito duro, é um grande isolante de energia elétrica, e tem propriedades físicas, né, bastante translúcido, etc., muito diferente do grafite, que é um material mais mole, condutor, conduz eletricidade, né? E o que altera, qual é a diferença deles, é como os átomos como esses carbonos estão organizados na molécula, né? Então, essa organização molecular, né, é o que define as propriedades físicas do material. Então, aí a importância da gente ter uma ferramenta que consiga fazer uma medição e, por exemplo, identificar qual que é a estrutura molecular, o arranjo atômico daquele material para compreender as características físicas, né? Ok. E aí, só para dar uma ideia, né, do que é uma boa fonte de luz síncrotron, né, qual que é a nossa meta com os Sirius, né? Uma fonte de luz síncrotron, uma boa fonte, ela tem que ser intensa, ou seja, ter uma taxa alta de fótons numa certa área, tem que ser pequena, porque quanto menores os objetos que você vai conseguir estudar, né? Ou menores, ou mais resolução espacial você vai ter numa certa região, e quanto menor, mais estável ela tem que ser. A luz não pode tremer, né? Numa apresentação de slides, você tem que ter uma precisão muito boa da sua mão para apontar a luz para o que você quer mostrar no slide. Aqui é a mesma coisa, né? Essa luz tem que ser, por ela ser muito pequena, ela tem que ser muito estável, senão você acaba, eu vou falar um pouquinho sobre estabilidade já, você acaba perdendo a capacidade de atingir a amostra, né? Então, o brilho de uma fonte, né, que é a principal característica do feixe produzido pelo acelerador Sirius é o brilho, né, que nada mais é do que a taxa de fótons por segundo numa dada área. É isso que define o brilho, né? Então, se a gente fosse fazer uma analogia bastante grosseira, né, a nossa máquina antiga era uma grande lanterna, o Sirius é um grande laser, né? Então a gente concentra muitos fótons numa área muito pequena, né? Então, só para uma analogia rápida, o Sirius, ele produz, né, feixes de luz alguns bilhões de vezes mais brilhante do que a luz do Sol. Aí você fala, não, Fernando, você tá de brincadeira, isso não é possível. É possível, porque o Sol está muito longe da Terra, e a área que o Sol ilumina é muito grande, né, o nosso planeta, e a luz é bastante divergente, né? Então, o que a gente faz no Sirius é concentrar muitos fótons numa área muito, muito, muito pequena. Então, a gente consegue brilho muito maior do que a luz do Sol, por diminuir o tamanho desse feixe, né? Ok, então, entrando agora um pouquinho mais... vocês tiveram uma visão geral do que é o acelerador, para que serve, por que construímos uma máquina nova, qual é a utilização disso, para que serve essa luz, né?
A gente vai falar um pouquinho, então, sobre o projeto Sirius e com foco agora daqui dessa parte da apresentação para frente e falar sobre as aplicações e como é que o Sirius envolveu a indústria nacional na sua construção. Então, novamente, né, uma das missões do projeto Sirius é um projeto de 1,8 bilhão de reais. É um projeto bastante caro, mas muito importante para a sociedade brasileira, né? E uma das premissas adotadas desde o início era que o projeto ia envolver ao máximo a indústria nacional. Então eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês de como nós fizemos esse trabalho, né? Com nível de sucesso muito grande. Mas quase que um acordo com o governo federal foi: nós vamos gastar o dinheiro desta obra inteiramente, ou grande parte, em tudo que for possível aqui no Brasil. Né? Então, o nosso índice de nacionalização hoje é entre 85% e 90% de todo o recurso destinado ao projeto Sirius ficou no Brasil, retornou como geração de emprego, como imposto. Então, o Sirius ele não custou exatamente esse valor, né? Ele retornou boa parte disso para as fontes financiadoras, né? Então aqui tem uma foto, um slide que representa as várias empresas que participaram dessa construção. Vou começar com um exemplo falando sobre construção civil, né? Então, voltando um pouquinho sobre a questão do brilho, o feixe de fótons produzido pelo acelerador em diferentes estações, mas cada uma tem um tamanho, mas em média, né, a ideia é que a gente busque feixes da ordem de 2 micrômetros de tamanho na vertical. Né? Para vocês terem uma ideia, a espessura, né, o diâmetro de um fio de cabelo humano típico é da ordem de 50 micrômetros. Então eu estou falando para vocês que o feixe na vertical é 25 vezes menor do que a espessura, o diâmetro de um fio de cabelo típico. Né? Então é muito, muito, muito pequeno. Isso traz um grande problema para a gente a ser resolvido pela engenharia, que é a estabilidade deste feixe. Se ele tem 2 micrômetros, ou ele é da ordem de poucos micrômetros, nós temos que mantê-lo estável com pelo menos 10% do tamanho dele. Então, a gente já está caindo, então, para estabilidades da ordem de nanômetros, né? Que são 1 milímetro dividido por 1 milhão, né, de partes, um nanômetro. Né? Então, a gente está falando que a estabilidade tem que ser de 200 nanômetros. Né? É equivalente a pegar a menor escala da sua régua, da régua que você tem na sua casa, que é 1 milímetro, e dividir por 5.000. Pegar aquela menor divisão, esse é o tanto que o feixe pode balançar dentro dessa máquina para prover a estabilidade necessária para que tudo funcione como projetado. Nisso, o principal desafio era como não só estabilizar o feixe, mas se o feixe viaja numa tubulação de vácuo, a própria tubulação não pode mexer em relação ao feixe. Né? Então, um dos grandes desafios do projeto Sirius foi construir o prédio que abriga o acelerador. Né? O piso tinha que ser muito estável. Então, aqui é uma foto de engenharia, né, de como é a estrutura de pilares. Então, você vê que aqui no centro, onde é que fica o túnel do acelerador, né, o que você tem são cerca de 1.300 pilares que vão até 12 metros de profundidade, para que essa grande rosquinha, né, onde é assentado os componentes do acelerador, atinjam as rochas, né, que estão no subsolo, para ganhar a estabilidade dessa grande massa de concreto. Né. Aqui é uma foto, e ao lado as empresas que participaram, a construtora que fez o Sirius. O prédio do Sirius é, sem dúvida nenhuma,
a obra de engenharia mais complexa já feita nesse país, né, em vários aspectos, mas principalmente na questão da estabilidade de temperatura do ar-condicionado, onde fica o acelerador, e da estabilidade de solo, né? Então, a prototipagem, por exemplo, do piso do acelerador demorou mais de 2 anos para a gente compreender como teria que ser a infraestrutura de piso para permitir estabilidades nanométricas, né? Então, tem uma série de estratégias de engenharia que envolveram prototipagem, instrumentação. A gente tem um trecho do piso que foi instalado, né? Antes de fazer a concretagem final, foi feito quase que uma maquete em tamanho real, com centenas de sensores para medir dilatação, rachaduras, todo tipo de defeito que não poderia existir no concreto do piso onde ia ficar o acelerador. Então, assim, sem dúvida nenhuma, a engenharia civil nacional evoluiu bastante com o desafio de construir um prédio desse tamanho, com tamanha estabilidade requerida, né, de piso e de controle de temperatura. Por exemplo, essa concretagem, né, do piso, ela só foi feita quando o prédio estava inteiramente fechado, justamente porque você não podia fazer a concretagem a céu aberto, com chuva e sol acontecendo, né? A homogeneidade dessa super rosquinha, né, que tem mais ou menos na região do túnel 1 metro, 90 centímetros de concreto maciço, num diâmetro aí de 30 metros, né? Então tinha que ser muito uniforme e muito estável. Um outro exemplo que eu queria mostrar é de como a gente envolveu uma grande indústria nacional. Não sei se vocês conhecem a empresa WEG. A WEG é um dos maiores fabricantes de motores elétricos do mundo, né? Fica na cidade de Jaraguá do Sul. Ela tem outras plantas no Brasil, mas a principal fica em Jaraguá do Sul. É uma empresa com 15 mil funcionários e com capacidade produtiva de até 50 mil motores elétricos por dia, de diferentes modelos e complexidades, né? Então, foi muito interessante essa cooperação. Eu acho que é um dos melhores exemplos industriais, né, numa grande indústria, porque assim, a WEG ela possui tecnologia para fazer motores com altíssima eficiência, motores de todos os tipos imagináveis, né? É uma empresa que cresceu muito nos últimos anos com a evolução dos motores e o quão a geração de energia eólica, de geradores, cresceu, né, não só no Brasil, mas no mundo. E eles tinham tecnologia e compreendiam que fazer eletroímãs, né, o Sirius, aqui tem uma foto aqui embaixo, né, que mostra o caminho dos elétrons, né, ele passa por, posso dizer, milhares de ímãs, né? Nós temos mais de 1000 ímãs dentro do túnel do acelerador. Esses ímãs, eles focalizam, defocalizam, e um dos ímãs principais é o que força a curva desse feixe de elétrons, né? Então, a nossa missão, nós temos a capacidade técnica, tínhamos na época, de fazer ímãs muito bons aqui no CNPEM, né? Nós temos uma oficina mecânica super equipada, mas nós não tínhamos volume, nós não conseguimos produzir nesta quantidade, né? Então a gente tinha um conhecimento muito específico para construir ímãs com especificações mecânicas e magnéticas muito apertadas, né? Mas nós não tínhamos processo produtivo para fabricar nessa quantidade. Então por isso a gente procurou uma parceria com uma indústria, né? E a WEG aceitou o desafio de produzir esses ímãs. Mas, num primeiro momento, né, foi muito interessante para ambos os lados que eles entendiam como um desafio muito simples. Ok, você tem 1000 ímãs para fazer, eles são parecidos com motores elétricos, né, a estrutura são laminações de aço com bobinas, e ok, você tem aí uma restrição mecânica, mas a gente produz 50 mil motores por dia, portanto, produzir 1000 ímãs é tranquilo. A gente produz
em pouco tempo isso aí, né? E aí foi engraçado que os primeiros lotes que vieram de lá foram totalmente rejeitados, né? Porque eles não conseguiam atingir as especificações de mecânicas, né, de alinhamento das lâminas e nem das bobinas, né? Então a WEG montou um laboratório, né, dentro dela, essa foto de baixo, que é o laboratório do CNPEM lá dentro, né, onde os nossos engenheiros e técnicos acompanharam todo o desenvolvimento e o desenrolar do projeto dos ímãs, né, e muitas vezes ensinaram e também aprenderam com uma empresa gigantesca, né, que também tem muita tecnologia. Então foi uma troca de experiências, de conhecimento muito importante, que propiciou com que a WEG conseguisse, ao final, realmente fornecer os mais de 1.000 ímãs para os Sirius, e eles relatam com muita clareza o quanto esse desenvolvimento ajudou a engenharia da WEG a ter noção de quanto eles poderiam melhorar a sua linha de produtos, né? Principalmente os motores de altíssima eficiência, que as tolerâncias mecânicas são parecidas com os ímãs do Sirius, né? Então eles aprenderam em todos os aspectos da linha de produção deles, com esse desenvolvimento e como melhorar, tanto na parte de bobinagem, laminação, simulação eletromagnética, controle de qualidade principalmente, né? E isso ajudou a WEG a alavancar aí e a ter tecnologia para conseguir atingir especificações muito melhores em motores elétricos. Aquelas linhas de luz, né, as linhas de luz onde a gente capta principalmente raio-x, a gente precisa prover o que a gente chama de proteção radiológica, uma vez que o produto principal gerado pelo acelerador é raio-x, né? Contém raio-x a luz. Então a gente precisava desenvolver grandes salas ou grandes containers, que é onde a gente monta a estação experimental, abriga os componentes óticos, motores, espelhos, robôs e todos os componentes onde vai ser feito o experimento ali do cientista. E aí existem cerca de 5 ou 6 empresas no mundo que fazem esse tipo de estrutura, porém são estruturas, do ponto de vista de material, são estruturas de aço, eventualmente aço e chumbo, em alguns lugares do mundo, concreto. Tudo que a gente tem no Brasil. Nós temos muita matéria-prima, temos engenharia, o que precisava era encontrar empresas que aceitassem o desafio de seguir especificações mecânicas, né? Basicamente, esses containers, eles não podem ter o fechamento mecânico de uma chapa com a outra, não pode conter fresta, né? Não pode permitir que a radiação com uma certa energia saia, então são blindagens, né? Então você já deve ter visto no hospital quando o técnico de raio-x te posiciona para tirar o raio-x da sua mão, ele vai para trás de uma blindagem porque ele não pode se expor. Aqui é a mesma coisa, a gente posiciona a amostra, tranca esse grande container e sai para fora para fazer o experimento de maneira segura. Então, a gente envolveu basicamente 2 empresas nacionais na questão do projeto dessas, que a gente chama de cabanas de proteção radiológica, né? 2 empresas aceitaram o desafio de projetar e depois produzir, instalar e testar essas blindagens, né? A gente contou com o financiamento da Agência de Fomento aqui do Estado de São Paulo, a FAPESP, né, que ajudou a pagar parte desse desenvolvimento. E essas empresas, então, eram empresas pequenas que conseguiram envolver outras empresas para produzir esse tipo de equipamento no Brasil, né? Então, poucos aceleradores no mundo produziram seus bunkers de proteção radiológica. Depois de montada essa estação experimental, a gente tem diversos subsistemas de mecânicos, de ar-condicionado, de tratamento de ar, de água, de gases, porque os experimentos precisam de toda essa infraestrutura para acontecer,
né? Então, a construção final também, não só dos bunkers, mas de toda a estação experimental, envolve dezenas de empresas. Aqui são só alguns exemplos de empresas contratadas para realizar toda essa parte de, digamos, de infraestrutura. Um case bastante interessante é a parte de componentes de vácuo. Tanto no acelerador quanto nas linhas de luz, nós precisamos de elementos mecânicos que sejam aptos para trabalhar em ultra alto vácuo, que é a condição que permite a gente tanto trafegar com os elétrons dentro desse túnel, quanto o raio-x lá fora. Então é uma empresa aqui de Campinas, uma empresa pequena, familiar, que trabalhava apenas com usinagem de peças comuns, né? E com as demandas dos Sirius, começou a aprender a manipular, a usinar e chegar em tolerâncias, limpeza e estanqueidade, né, para vácuo, para atender as demandas dos Sirius. E hoje essa empresa é uma empresa ainda pequena, mas ela se estruturou de tal forma que ela montou boa parte de todos os componentes de vácuo dos Sirius, e hoje ela é a única empresa brasileira reconhecida pela Sociedade Brasileira de Vácuo para vender materiais e componentes de baixa, média e alta complexidade para trabalhar em ultra alto vácuo, né? Então esse é um bom exemplo de empreendedorismo, né? Porque o cara tinha uma empresa de usinagem comum, que você tem milhares aí espalhadas pelo Brasil, mas ele decidiu aprender como usinar peças extremamente precisas, extremamente limpas e que possuísse qualidade de material a ponto de prover a estanqueidade aí para operar em vácuo. Aqui são detetores de raio-x, também dezenas de empresas envolvidas. Uma delas chama Pitec, ela adveio de um spin-off de uma outra empresa que chamava BR Photonics, e basicamente eles aceitaram o desafio de construir detectores de raio-x no país, né? A gente não tem empresa nenhuma, tem 3 ou 4 empresas no mundo que fazem isso, e essa empresa, junto conosco, nesse caso é um desenvolvimento do CNPEM junto com a empresa, né, para fazer detectores de raio-x aqui no Brasil. O que são esses detetores? São máquinas fotográficas gigantes com altíssima resolução. Então agora provavelmente você está nos assistindo esse vídeo visualizando, né, trocando imagens, 30 imagens por segundo, né? Esses detetores conseguem fazer imagens de áreas muito grandes, então tem milhares de pixels que detectam raio-x, né? Então é uma câmera, digamos assim, uma câmera fotográfica de raio-x ou uma câmera de vídeo de raio-x que faz cerca de pode chegar até 2.000 imagens por segundo, né? Então você imagina o volume de dados que esses detetores geram, né? E aí ali embaixo do slide tinha até o símbolo da IBM e da NVIDIA, que são parceiros que fornecem supercomputadores ou núcleos de processamento para suportar o volume de dados desses detetores. Então, é isso. Eu quis dar um overview para vocês de que tipo de desafio a construção do Sirius trouxe e como é que a gente envolveu a indústria. Agora eu vou passar rapidamente, como eu disse, eu não sou cientista, eu sou engenheiro, vou passar rapidamente por exemplos de como, no futuro, com a operação do Sirius, como as empresas podem usar as técnicas de luz síncrotron para alavancar a competitividade e a melhoria de produtos industriais aqui no Brasil. Então, virtualmente, o Sirius ou qualquer acelerador do tipo síncrotron pode se prestar ao serviço ou pode ser utilizado para pesquisas em qualquer área da ciência, né? Física, química, biologia, área da saúde, agricultura, energia, materiais, etc. Então, eu vou rapidamente passar alguns exemplos de como pesquisas
industriais podem ser feitas aqui no Sirius, né, e no futuro pode ajudar a indústria nacional. Então, um dos exemplos bastante úteis, né, hoje, não sei se vocês sabem, mas boa parte do etanol, ou uma certa parte do etanol que a gente usa nos nossos carros, eles são produzidos, são chamados de bioetanol ou etanol de segunda geração, né, que além das usinas produzirem o etanol a partir da garapa, do caldo da cana, né, é gerado um volume grande de biomassa do bagaço da cana, que através de processos químicos, né, e enzimáticos é possível produzir mais um tanto de etanol com esse bagaço, né? E um dos principais componentes para essa manipulação de biomassa são compostos chamados de catalisadores, né, que são compostos químicos que aceleram as reações químicas de um certo processo. Aqui no Sirius nós teremos estações experimentais que vão poder analisar a dinâmica desses catalisadores, né, batendo a luz síncrotron, simulando diferentes níveis de pressão, temperatura, né, para que os cientistas tirem dados como esse é um dado, é um gráfico chamado difratograma, que permite o cientista analisar qual é a dinâmica de um certo composto químico, como é que ele está agindo numa reação química, né? E esses dados, basicamente, eles estão em 3D aí, né? A amplitude, a variação de temperatura e a energia, o ângulo com que o raio-x está sendo difratado. Basicamente, a reação química acontecendo e sendo modificada pela mudança de temperatura, e o cientista podendo analisar qual a eficiência desses catalisadores, por exemplo, né? Então, esses dados podem produzir catalisadores mais eficientes, mais rápidos, mais baratos, né, para a indústria química, por exemplo. Aqui é um dos exemplos que eu mais gosto para a indústria automobilística, né? Essa é uma marca de pneus japonesa. Essa pesquisa é facilmente encontrada no Google, né? Se você colocar Falcon Tire Synchrotron, você vai achar uma pesquisa que começou em 2011 e finalizou em 2014, onde essa empresa queria testar a impregnação de sílica, né, que é o material que a gente encontra na areia, na borracha, e ver como isso se traduzia em algum aspecto de performance. E eles conseguiram, então, testar diferentes tipos de agregados de sílica ou de concentrações, e conseguiram chegar num modelo, você consegue inclusive entrar no site deles e ver esse modelo de pneu, é um pneu de alta performance. Eles conseguiram uma redução de 22% na resistência de rolagem do pneu, ou seja, o pneu certamente vai consumir menos combustível do carro, né? E conseguiram diminuir quase em 30% a distância de frenagem, né? Então, aumentando muito a segurança, né, numa frenagem ou numa condição adversa de terreno, né? Então, eles conseguiram combinar essa pesquisa ganhou um prêmio em 2017 em tecnologia de pneus, né? Essa empresa ganhou o prêmio, por apresentar uma mudança estrutural de um pneu que produz, economiza material, é mais resistente e mais eficiente na frenagem, né? Essa é uma pesquisa feita num síncrotron do Japão. Aqui são possibilidades de pesquisa na área de construção civil. Então, aqui à esquerda, uma foto de uma ponte que está sofrendo com rachaduras, né? Com defeitos aí no concreto. E aqui no Sirius a gente tem uma linha de pesquisa específica de tomografia, e uma pesquisadora que trabalha muito com essa parte de análise de materiais, né? Então, uma linha de pesquisa muito útil e muito crescente hoje em dia é o que eles chamam de self-healing,
ou a autocura do concreto, né? Então, é entender como a carbonatação, que basicamente é a injeção de falando em linguagem bem popular, uma salmoura com gás, com CO2, como é que você consegue colar, né, ou aliviar as tensões dessas rachaduras, preencher essas rachaduras sem que você precise, por exemplo, imagina uma ponte, você ter que demolir porque o concreto começou a rachar. Então você consegue trabalhar, né, aqui numa das estações experimentais com amostras de concreto bem pequenininhas, analisar, fazer tomografias com resoluções micrométricas para entender o processo tanto de rachadura quanto de conserto dessa rachadura, e aí você poder, por exemplo, aumentar a eficiência de concreto, entender como o envelhecimento ocorre nessas estruturas e poder gerar cimentos e insumos mais melhores aí para essa indústria. A indústria petrolífera, se você puder aumentar a apresentação, Lucas, isso. Então, assim, acho que vocês devem saber, mas o Brasil detém, né, a Petrobras detém uma das tecnologias mais avançadas para a extração de petróleo no fundo do mar, né, a muitos quilômetros de profundidade, e infelizmente não é como a gente aprende na escola, né, que você simplesmente chega com um tubo lá e tem realmente um grande poço de petróleo, né? O petróleo praticamente ele fica aprisionado em rochas abaixo dessas várias camadas aí do pós-sal, camada de sal, pré-sal e aí as camadas rochosas que armazenam tanto o gás quanto o petróleo, né? Então, não é simplesmente bombear esse petróleo, o petróleo sai desses poços. Primeiro, quando você fura, você precisa de concretagem, de estruturar esse poço de petróleo. Então, é mais um exemplo, as temperaturas próximas do poço de petróleo, né, variam entre -2 e 120 graus, -2 quando você ainda está na lâmina d'água, e pode chegar a 100 e tantos graus quando você perfura e chega nas rochas, né? E esse concreto tem que suportar toda essa pressão, tanto do fundo do mar, quanto do petróleo querendo sair, né? Então, o estudo de concreto é muito importante para a indústria petrolífera, né? Mas o petróleo, ele fica armazenado nessas rochas, ele sai de lá por alguns processos, um deles é pressão. O problema é que quando você vai arrancando o petróleo, né, no começo a pressão é muito grande, conforme você vai tirando o petróleo, a pressão vai caindo, e aí vai saindo menos petróleo dessas rochas. E aí você precisa estudar os processos para otimizar a coleta ou a extração de petróleo, né? Então nós temos uma linha aqui, a linha de tomografia, que também consegue olhar a dinâmica do petróleo dentro das rochas, e aí você poder estudar técnicas para empurrar esse petróleo e tirar ele da rocha, que tipo de componente, então você consegue montar células simuladas para conseguir compreender os mecanismos para aumentar a produtividade dos poços de petróleo, enfim, é muito, muito útil para a indústria petrolífera. Aqui um exemplo de agricultura e biocombustíveis, essa é uma pesquisa de uma pesquisadora nossa aqui do CNPEM, né, que levou amostras de uma certa planta. Essa planta recebeu uma mutação proposital e a ideia era conseguir enxergar, né, a estrutura celular, a estrutura construtiva da parede celular dessa planta. Porque, então, o objetivo era esse, era conseguir enxergar a estrutura da parede celular. Mas, por trás disso, a ideia é compreender como analisar esses dados, e isso é muito útil para a indústria agrícola, por exemplo, para permitir a criação de novas espécies mais resistentes a certas pragas, ou, de propósito, ter, por exemplo, no caso da cana, ter bagaço que seja
digamos, mais fraco mecanicamente, mas que seja mais fácil de virar biomassa e ser transformado em álcool. Então, de propósito, você quer uma planta mais fraca que produza mais álcool, né? Por exemplo. Então, são técnicas muito importantes para a indústria agrícola e de biocombustíveis também, né? Por fim, eu queria mostrar essa pesquisa, que é bastante recente e foi, na verdade, os primeiros usuários das estações do Sirius puderam usar, estão podendo usar agora desde o meio do ano, mesmo no meio da pandemia, a estação de luz, a primeira estação que ficou pronta, que chama Manacá, que é uma estação que está trabalhando emergencialmente para atender pesquisadores, usuários que estão trabalhando nas frentes de combate ou de busca de compreensão do coronavírus, né? Então essa é uma linha de uma estação experimental voltada para cristalografia de proteína, né? Então essa imagem que está aí é a primeira imagem feita aqui no Sirius da proteína que reveste, né, que faz parte daquela capa espinhosa daquelas fotos do coronavírus que a gente vê na televisão, né? Tem uma proteína ali, a CL3, que ela é parte desta capa e ela que atua tanto na replicação do vírus quanto no acoplamento do vírus com uma célula saudável. Então, é muito importante a gente ter esse tipo de estudo, porque para a indústria farmacêutica, por exemplo, em vários outros países, as primeiras coletas de dados para entender o mecanismo de ação do vírus foram feitas em aceleradores de partícula, né? Então, para a indústria farmacêutica, aceleradores são muito importantes como ferramenta de pesquisa para compreender. Eu diria que a ciência, a indústria farmacêutica está no nível que está de compreensão das doenças e poder reposicionar uma droga para atuar, porque virtualmente toda a compreensão dos mecanismos biológicos de defesa, ataque do nosso corpo foram compreendidos utilizando pesquisas em aceleradores de partículas, né? Então, eu diria que esse é o exemplo assim, que a gente consegue compreender a importância desse tipo de equipamento no país. Gente, eu me estendi bastante. Eu quero mostrar, então, fotos da construção e de como é que é o prédio final do Sirius, né? Aqui 2014 até 2017. Aqui já em 2019, quando o prédio ficou pronto. Aqui quais estações experimentais estão, em que fase estão sendo montadas e estão planejadas, né? Então, agora em 2021, a gente vai ter 6 estações de pesquisas plenamente funcionais. A gente já tem agora, no ano de 2020, 5 estações das 6 já receberam o primeiro feixe, estão recebendo melhorias e testes para que em 2021 a gente consiga atender a comunidade científica, e mais uma série de outras sendo planejadas para serem instaladas entre 2021, 22 e 23. Para concluir, então, eu queria dizer que o projeto e a construção do Sirius gerou e ainda gera vários benefícios para a indústria, né, nacional. O Sirius, muito em breve, vai ser um dos instrumentos mais avançados do mundo para caracterização de materiais. Alguns dos poucos exemplos que eu trouxe de aplicação ilustram como o Sirius poderá gerar disrupturas tecnológicas, né, que vão permitir o avanço aí da ciência e da indústria, né. Agora, acho que para reflexão, e a gente pode debater depois com as perguntas, né, o Brasil precisa urgentemente de um plano para a recuperação da indústria nacional, né, com o aumento da competitividade, porque a indústria é um dos grandes motores da nossa economia, né? E também as empresas precisam conhecer essas ferramentas que eu estou apresentando hoje aqui, né, e ter fomento, incentivo e o empreendedorismo de compreender como essa ferramenta pode ajudar a alavancar a competitividade da indústria no país. É isso, gente. Corri, falei bastante.
Lucas, o Caio. Corri bastante aqui, passou um pouco do que a gente planejou, mas vocês viram que o conteúdo é bastante denso e bastante importante. Eu acho que a gente consegue agora, com essa visão geral, discutir com o público aí, se tiverem perguntas para a gente debater. Perfeito, Fernando. Assim, essa questão de passar o tempo fora, relaxa. A apresentação foi muito rica de detalhes. Eu particularmente gostei muito da apresentação, sabe? Meu áudio tá bom aí, gente? Eu tô vendo eco, né? Tá um pouquinho de eco. Não. Tá um pouquinho de eco, mas dá pra ouvir legal. O áudio do Lucas, pra mim, tá bem bom. Né? Tá. O que eu tava falando mesmo? Que a apresentação foi bem rica em detalhes. Foi bem rica, exatamente. Foi muito rica, realmente. É uma área muito interessante, essa parte da luz síncrona, né? A questão de você conseguir analisar materiais em escala extremamente pequena, né? É muito boa, é muito interessante para a área de pesquisa, que é o que eu trabalho, né? Sim. E é interessante ver como que isso aí fomenta a economia do país, né? Como é que as indústrias podem se beneficiar disso e várias outras coisas. Bem legal, muito interessante. Queria agradecer a sua participação. Lucas, tem alguma pergunta aí? Eu posso começar com as minhas? Pode começar com as tuas, mas eu já vou convocar o público também a mandar aqui no chat. Quem tiver alguma pergunta, pode mandar aqui que a gente passa para Fernando. Então, mas pode começar aí. Vamos lá. Cara, eu queria começar com uma pergunta que me surgiu. Tipo, eu trabalho com luz polarizada, né? Vamos dizer assim. Tem como controlar a polarização da luz nos cílios? Tem, a gente tem. Oi? Nós fazemos. É que aqui não dá para entrar em bastante detalhes, né? Então eu disse que um dos meios da gente arrancar a luz síncrona é quando ele faz a curva, a gente força ele a fazer a curva e tal. Mas, na verdade, a principal ferramenta de geração de luz aqui é um elemento que fica no trecho reto, né? Então, eles são chamados de onduladores, né? Esses onduladores, na verdade, quando o feixe passa, o feixe é forçado a balançar com uma certa fase, né? E aí ele produz radiação coerente, né? Então, a gente consegue controlar essa coerência, né? E mexer em parâmetros desses caras para trabalhar também com a polarização. Pô, interessante. Bem legal. Uma outra curiosidade, qual é o tempo assim, de uma análise? Demora muito a questão Pois exatamente. Esse é um dos grandes ganhos e das grandes dificuldades dos círios, né? Algumas medidas, por exemplo, no UVX, logicamente depende do que você está fazendo, né? Por exemplo, você vai fazer uma tomografia, você tem que posicionar uma amostra, você vai bater o feixe de luz e você vai tirar várias imagens, você tem que rotacionar essa imagem 360 graus, esse objeto 360 graus, depois você vai ter que pegar esse calhamaço de imagens e vai trabalhar na reconstrução para você obter o objeto 3D. Então, logicamente, depende do material, quanto mais duro, mais denso, mais tempo de medida, né? Mas a grande mudança, né, no VX tinham experimentos que demoravam dezenas de minutos, 20, 30 minutos, uma coleta de dados de uma proteína, que hoje a gente faz em segundos nos círios, né? Dado o brilho da luz, né? Essa estação que está trabalhando com Covid, por exemplo, eles atenuam o feixe 80%, 90%, isso porque o acelerador não atingiu ainda a especificação final. Então, a gente está trabalhando com 1,35 avos, em média, da corrente nominal do acelerador, e eles ainda têm que atenuar 80%, 90%, porque o feixe é muito intenso, e se você bater direto, você vaporiza uma proteína, por exemplo, né? Então, na verdade, agora o desafio é gerar ferramentas de aquisição e análise, esses detetores de raio-x, que é especificamente hoje a minha equipe trabalha com a parte eletrônica, né, instrumentos que possam medir com mais resolução e maior velocidade
para atender esse aumento de velocidade dos experimentos, né? Então, na verdade, ficar mais rápido é muito bom, porque a gente pode fazer muito mais análise de muito mais amostras, mas traz e atender mais usuários, mas traz o desafio tecnológico que às vezes não é possível você medir tão rápido. Você tem que fazer algumas coisas um pouco mais lentas, porque não há tecnologia de medição. Então, é um paradoxo entre performance e o que a gente consegue fazer em termos físicos e de tecnologia, né? Sim, sim. Perfeito. É interessante, perfeito. Eu tenho algumas perguntas aqui para fazer, né? A primeira delas, o senhor trouxe o exemplo da WEG, que eu achei bem interessante. Ela trabalha com os eletroímãs, né? E me veio à cabeça a seguinte pergunta, né? Se alguma dessas tecnologias ela pode ser embutida, né? Eu vi que naquele exemplo eles aprenderam com know-how, né? Eles pegaram o know-how e aplicaram nos produtos que eles já tinham. Mas se de repente alguma dessas tecnologias desenvolvidas para o Sirius, ela pode ser utilizada em outro produto, de repente que o país possa exportar, né? E trazer recursos para cá para dentro. Uhum. Sim, sem dúvida. Na verdade, várias dessas empresas, né, estão aptas a produzir, por exemplo, com o Sirius, né, a construção do Sirius gerou uma corrida, porque isso é comum na comunidade científica. Existe agora dezenas de máquinas recebendo upgrades para atingir brilhos iguais ou maiores do que o Sirius, né? Então isso é uma corrida internacional para que todas as máquinas sejam de quarta geração, como o Sirius e duas máquinas, uma na Suécia e uma na França, né? A da França foi a última que entrou em operação, a da Suécia foi a primeira, e quem coordena o projeto do síncrotron sueco é um brasileiro também. Então, isso é muito importante dizer, o orgulho e a capacidade que os brasileiros têm de engenharia e de construir e exportar, inclusive, mão de obra, né? Mas várias dessas empresas produziram soluções. Essa empresa de Campinas, por exemplo, de usinagem, ela consegue agora atender a América Latina inteira. Ela era uma empresinha de usinagem e agora ela está capacitada a produzir produtos complexos para universidades do Brasil e da América Latina e outros centros de pesquisa, né? A própria WEG tem a possibilidade de fornecer eletroímãs para aceleradores no mundo inteiro, né? Mas eu acho que mais do que isso, e aí é um pouquinho difícil de mensurar, o processo pelo qual a WEG chegou nas especificações para entregar ímãs com características super apertadas para os Sirius, permite a evolução dos próprios produtos ou gerar motores mais eficientes, que pode se tornar um diferencial para ela ser líder mundial em tecnologia, em algumas tecnologias de motores elétricos, né? Então, não tem um produto direto assim, foi feito para o Sirius e os detetores de raio-x, por exemplo, são um exemplo. Eles foram feitos para o Sirius e agora a empresa vai vender para aceleradores no mundo inteiro, né? Mas no caso da WEG, todo o aprendizado pode ser incorporado em seus produtos ou criarem produtos novos para que isso se reverta em retorno financeiro. Detalhe, todas as empresas receberam dinheiro, né? A WEG pôde melhorar os seus processos, aprender coisas novas, utilizar ferramentas importantes para a simulação dos ímãs e ainda recebeu por isso, né? Então, é um pacote muito completo, bom, né? Exato, muito bom para. Uma coisa. Sim, pois não. Não, pode continuar. Não, eles são muito, ao mesmo tempo, gratos e eles têm orgulho em dizer que, né, aceitaram também o desafio, que eu vi vocês falando bastante de empreendedorismo. Tudo bem, a WEG não é uma empresa pequena que está começando, mas várias dessas empresas citadas, né, elas deixaram de lado de fazer só coisas muito comuns para fazer coisas muito específicas para atender
os Sirius e ganhar know-how para fazer coisas muito mais complicadas. Então, não é todo empresário que conseguiu ver isso, né, e falar, não, isso aí só vocês vão usar, isso aí não é de interesse. A VEG compreendeu que era estratégico, né, e eles acabaram até fornecendo outras coisas, a subestação do campus do CNPEM, a VEG forneceu também, mas aí uma compra direta, né, mas eles compreenderam a importância de aplicar engenharia e vir aprender que negócio é esse aí que vocês querem fazer, ímãs ou algo muito similar com motores com precisão de poucos micrometros. Como assim? Como é que vocês fazem isso aí? Né? Porque no motor elétrico, motores comuns, os gaps entre o estator e o rotor são da ordem de milímetro, né? Aqui a gente está falando de muitas ordens de grandeza abaixo do milímetro de precisão. Né? E isso é muito importante para eles, para o que eles chamam de motores de alta eficiência, né? Onde os gaps eles têm que aumentar os campos magnéticos gerados pelas bobinas precisam virar movimento no eixo do motor. Portanto, eles têm que minimizar os gaps entre o estator e o rotor, e isso envolve engenharia mecânica de precisão e tal. Então, eles compreenderam isso e várias outras empresas se lançaram ao desafio de poder atender a gente, né? Atender esses desafios. Inclusive, a FAPESP, que é a Agência de Fomento do Estado de São Paulo, ela financiou em 2 rodadas, eu não lembro exatamente o ano, 2015 e 2016, ou 14 e 16, ela fez uma chamada pública para investir dinheiro de pesquisa para indústrias, empresas, escreverem um projeto e falar, eu consigo, se eu receber o financiamento, eu consigo prover tal solução. Então, os bunkers de proteção radiológica, por exemplo, eles foram financiados, os primeiros protótipos, por uma agência de fomento, né? E as empresas entenderam que era estratégico participar desses projetos, né? Perfeito. Eu vi você falando sobre o nível de nacionalização, né, do Sirius, que chegou a 86%. Assim, por exemplo, comparando com o acelerador da Austrália e de outros países, esse nível ele é elevado para os padrões de um acelerador desse tipo, ou em outros países ele chega a ser maior ou menor? Como é que é isso? Eu não tenho exatamente dados de outros aceleradores, mas a gente tem uma comunicação muito boa com todos eles, né? E o que a gente nota de maneira geral nas conferências e tal, que eles não têm muito essa preocupação, né? Então, vou dar um exemplo rápido. Semana passada eu fui contactado, 2 semanas atrás, por um pessoal da engenharia do acelerador da Austrália, e eles querem comprar cabos aqui do Brasil. A gente projetou um tipo de cabo com uma indústria nacional, e eles gostaram, adoraram o cabo e eles querem comprar daqui, né? Sendo que assim, eu duvido que eles não tenham na Austrália fábricas de cabo que pudessem fazer cabos para eles, né? Então, esse índice uma maneira da gente, inclusive, ter o convencimento, né, de que a gente precisava construir os Sirius, era também envolver a indústria. Então, eu diria que isso é mais uma coisa nossa do que de outros países, porque ali na Europa, por exemplo, né, os países são muito perto, são todos muito bem desenvolvidos, e eles têm uma rede de fornecedores muito grande. A gente está geograficamente isolado, né? Então a gente já fez isso com o VX e fez isso com o Sirius, em realmente envolver a indústria nacional, porque é uma maneira, inclusive, da gente deixar o dinheiro aqui, né? E ajudar a indústria, né, de certa forma. Não só com dinheiro, mas com os desafios técnicos e, nesse caso, o exemplo da VEG, nossos engenheiros foram para lá e técnicos mostrar como é que a gente fazia ímãs de altíssima precisão, né? A gente não sabe fazer motor, mas a gente sabe fazer ímã, né? Porque a gente precisa no acelerador. Então, é muito mais uma coisa nossa do que em outros países, assim. A gente não vê essa preocupação em outros países. Perfeito. Fernando, agora aproveitando essa deixa aí, como é que é a demanda de projetos? Tem mais projetos da iniciativa privada
ali atualmente no Sirius, ou é mais mesmo universidade pública, pesquisa, como é que é? Ok, então aí a gente chega num ponto que a gente pode discutir um pouco mais aqui, discutir no sentido de pensar um pouco mais, né? Hoje eu vim aqui apresentar como é que a gente envolveu a indústria e quais são as possibilidades de pesquisa. Mas hoje, falando especificamente do uso do acelerador em pesquisa, ou seja, quem faz pesquisa no Brasil não é a indústria, é a academia, são as universidades, né? Então, esse é um paradigma que, na minha opinião, agora pessoal, que a gente tem que mudar, e o CNPEM vai buscar fazer isso. Acho que o convencimento também é um trabalho de longo prazo, tanto convencer a indústria, quanto convencer o governo, quanto incentivar esse uso, né? Porque hoje quem faz pesquisa são as universidades públicas. Sim. Nem as particulares, assim, eu não tenho agora, a gente está começando a permitir o uso das estações pelos pesquisadores, né? Várias delas estão em comissionamento, estão em testes, né, para a gente poder liberar ano que vem, e tomara que essa pandemia reduza, né? Isso também, assim, no futuro não vai impactar tanto, porque o Sirius tem um nível de automação que vai permitir que você aí, Caio, que trabalha com, né, pesquisador que trabalha com algum tipo de material, nos envia a amostra, né, por Sedex, FedEx, a gente receba, coloca numa matriz aqui, por exemplo, uma proteína, e as trocas são robotizadas e você controla a estação aí da sua casa, né? Isso no o VX já permitia boa parte desse trabalho, então a gente tinha, a Petrobras financiou uma atualização das estações lá do VX, que já permitia bastante o uso remoto, né? Então o Sirius já nasceu com essa tecnologia, né? Hoje, na verdade, assim, hoje é sábado, eu tô aqui no prédio do Sirius nesse momento, eu vim para cá porque a internet é um pouquinho melhor só do que lá de casa. Só um pouquinho. Eu fiz um teste aqui, eu tava com 700 MB, assim, de upload e download, né? Em casa eu tô com 50, com 35, na verdade. Então eu vim para cá para não ter risco. Rapaz, eu me perdi agora. Era sobre eu estava falando dessa questão do trabalho, do uso remoto das estações, né, do Sirius. Então o Sirius nasceu com essa tecnologia, né? Então, na verdade, hoje é sábado, eu estou aqui porque eu vim usar uma boa conexão de internet, mas se houver qualquer problema aqui com o prédio, com o acelerador ou com as linhas, as pessoas que estão em casa conseguem acessar remoto, a gente consegue operar quase tudo remotamente daqui. Né? O acelerador inteiro, a menos que dê aquele problema que precisa apertar um botão, né? Mas quase tudo a gente consegue fazer remoto, assim, sem dúvida. Isso dado o tamanho do Brasil, que é imenso, é uma vantagem muito grande, né? Que permite pesquisadores do Nordeste e do Norte também desenvolverem pesquisas usando o Sirius, né? Com a grande ferramenta para a ciência nacional, sem ter que necessariamente se deslocar até Campinas, né? É lógico que vários deles vão preferir estar aqui, conhecer o Sirius pessoalmente. Olha, eu particularmente também preferiria ir, né? Muitas pessoas não sabem, tá? É lógico que agora está proibido qualquer tipo de visita, né? Por conta da pandemia. E mesmo os trabalhos aqui, a gente está trabalhando de maneira muito séria. Eu estou aqui sem máscara, porque eu estou fechado na minha sala. Minha máscara está aqui do lado. Quando eu sair da sala, então a gente trabalha muito sério com essa questão do Covid, mas quando passar tudo isso, e vai passar, né, inclusive os cientistas estão batalhando, a gente só tem essas vacinas porque a ciência tem trabalhado para responder essa demanda da humanidade, a gente vai voltar com as nossas agendas de visita, então vai ser muito... não é tão complicado visitar aqui, a gente tem a assessoria de comunicação que agenda essas visitas e tal. Acredito que isso só quando passar a pandemia para voltar, né? Mas, voltando à questão dos usuários, além dessa possibilidade de uso remoto, né? O modelo pelo qual os pesquisadores submetem, né, um requerimento de pesquisa, né, de tempo de estação experimental,
e muitas vezes eles solicitam auxílio, né? Então, parte do orçamento do CNPq também, a gente tem um alojamento aqui, um mini hotelzinho aqui dentro, né, que permite, então a gente geralmente consegue também auxiliar parte dos pesquisadores para virem, né, passagem aérea, acomodação, alimentação, para fazer as pesquisas aqui, né. Porque às vezes nem sempre o grupo de pesquisa lá da universidade está com recurso para pagar as viagens, né. Então, parte também do incentivo do governo federal é subsidiar, auxiliar, né, que os pesquisadores venham até aqui também. Perfeito. A gente está chegando aqui a 1h30 já de live, né? A gente já passou disso. Professor Leandro aqui está lembrando, né, que não só pesquisadores do Brasil, também Exato. Pesquisadores de fora usam, né, o Sirius. O Leandro, ele usuário também, né? Ele é pesquisador e já usou muitas vezes, já ouvi aqui, já falei pessoalmente com ele muitas vezes no UVX, e espero que vai estar aqui, que a gente veja ele muitas vezes aqui no Sirius também. Perfeito. Professor Leandro, um abraço por estar acompanhando a gente aí. E eu já vou encaminhar para o encerramento, a gente já está chegando a 1h30 de live, mas, professor Fernando, olha, eu costumo chamar de professor. Quem sabe onde cara. Sabe onde eu estou pensando quem sabe onde... em dar aula, já vai servir o título, né? Só para a gente finalizar aqui, lá no começo a gente estava falando sobre o CERN, né, o LHC, que tem aquelas lendas de que vai abrir buraco negro, vai abrir portal para dimensão, né, para Marte, não sei o quê. Já tem alguma lenda dos Sirius aí que o senhor tem conhecimento? Se você procurar no YouTube, você vai achar uns canais dizendo que o formato do Sirius, se você ver a foto do Sirius, né, ele tem aqueles prolongamentos, então são vários 6, que é meio, assim, cara, umas... Que é do capeta e tal, né? Assim, não compensa nem responder, né? Então, tem... Falou em acelerador de partícula, a gente fica muito triste, né? Por exemplo, às vezes quando sai alguma matéria do Sirius e fala do valor da obra, né? E aqui eu estou hoje mostrando para vocês como é que a gente retorna esse investimento para a sociedade, para a indústria, para o próprio governo, né? E aí às vezes você vê comentários de, nossa, mas para que fazer isso? Né? Tem que fazer hospital, tem que fazer, assim, só que as pessoas, assim, virtualmente todo tipo de material que você encontra à sua vista aí, desde monitores, celulares, tudo que você vê, que você consegue tocar aí, virtualmente, em algum momento, alguma parte da pesquisa para descobrir aquele material, aquela nova borracha, aquele novo componente eletrônico, aquele transistor, aquele semicondutor, passou em algum síncrotron no mundo, em algum momento da existência, do estudo desse material. Então a gente fica meio triste, né? O pessoal, a gente fala do valor da obra, mas assim, por exemplo, a reforma do Maracanã custou 1,3 bilhão. Né? A reforma. Quase o valor do Sirius, né? Quase o valor de um Sirius. Exato. Você pega aquela pesquisa de pneus lá que eu mostrei no Japão, o retorno para a sociedade constrói 3 ou 4 aceleradores. Uma pesquisa. Né? Retorna alguém consegue em sã consciência fazer o cálculo de quanto o conhecimento gerado para criar a vacina que vai a gente espera que resolva o problema do coronavírus, quanto que é o impacto financeiro da existência de uma vacina? Como é que não dá para mensurar? Calculado, né? Então, eu pessoalmente tenho bastante orgulho e vontade, quando sou chamado para apresentar o Sirius, para mostrar isso para a sociedade, né? Disseminar informação nessa era atual de desinformação e fake news e etc. Então essas lendas assim, a gente nem responde, a gente convida eventualmente, né? YouTubers e o pessoal que trabalha com divulgação, o próprio
Felipe Castanhari fez parte de um documentário que está inclusive na Netflix, grava aqui para realmente disseminar e que as pessoas conheçam cada dia mais o potencial do Brasil, da sociedade brasileira, dos profissionais brasileiros, né? Que a gente tem aquela síndrome do primo pobre ou do cachorro magro, né? A gente sempre acha que o Brasil, né? Mas o Brasil é um país maravilhoso, precisa de investimento, atenção, e a gente pode aqui construir coisas fundamentais para a evolução do nosso povo. Perfeito. Então a gente já vai se encaminhando para o encerramento. O professor Fernando, olha, de novo. Tá tranquilo. Fernando, o senhor deu uma aula aqui hoje para a gente, né? Já pode encaixar o título. Você viu o nome aí, né? Fernando Henrique Cardoso. É a pena Fernando Henrique. Eu não sou o ex-presidente. Pô, tinha gente no grupo do Science perguntando se era. Pô, cara, o presidente, né? Ex-presidente, então, pois é. Mas eu abro espaço agora para suas considerações finais. Na sequência, Caio também. E desde já convido o público que está aqui com a gente a participar das próximas programações que a gente tem aqui. Às 17 horas a gente tem uma mesa redonda com o presidente da FAPEMA, André Luiz Santos, e Hector Monteiro, do Instituto Sua Ciência. Eles vão falar sobre financiamento da pesquisa no Brasil, como é que isso anda hoje, como é a perspectiva para os próximos anos. E à noite a gente tem mais uma palestra falando sobre a relação entre academia e inovação com Carol Borges, às 19h30. Então, desde já meu agradecimento a Fernando, ao Caio e ao público que esteve aqui com a gente. E o espaço é de vocês agora. Ok, eu posso encerrar da minha parte aqui. Na verdade, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de falar um pouquinho sobre ciência, de mostrar o que a gente tem feito aqui no CNPEM, aqui no Brasil, né? Da gente tirar um pouco a cabeça somente das crises políticas ou agora dessa terrível pandemia que tem causado um problema enorme no mundo inteiro, e ainda a gente vai sofrer muito com os reflexos da pandemia, né? Mas mostrar que a gente consegue, inclusive a ciência e a informação conseguem superar muito aí esses dramáticos problemas da nossa sociedade, né? Então agradecer, dizer para vocês que assim que a pandemia acabar, nossas portas estão abertas para vocês que trabalham com divulgação. Na verdade, parabenizar vocês por essa iniciativa, né? Jovens trabalhando para divulgar a ciência, a informação, é louvável, né? A atitude de vocês, é só realmente parabenizar e agradecer. Beleza? Perfeito, obrigado. Eu também só tenho a agradecer, né, a presença aqui do engenheiro Fernando, acho que acertei agora, né, professor. Então, quero agradecer muito essa palestra, como eu falei lá um pouco antes aqui, foi uma palestra muito enriquecedora, muito interessante. Todo mundo aqui da equipe que eu trabalho aqui na universidade tem muita curiosidade em entender mais o funcionamento do ciclo, tem muita gente que quer fazer análise aí, né, então achei muito interessante essa palestra. Então, eu queria agradecer ao engenheiro Fernando, né, ao Lucas pela oportunidade, né, de estar aqui participando mais uma vez, né, em uma palestra aqui do Science Pub, e é isso. Então é isso, pessoal. Durante a live eu fiquei sem cerveja, a minha já acabou aqui, mas a gente faz um brinde simbólico à ciência, celebrando a ciência, o conhecimento científico, e vejo vocês logo mais. Até a próxima.